E começa mais uma vez a Série B. Curitiba estreia em casa contra o Vila Nova. E esse é o pré-jogo do Coxanautas que está começando agora. Oferecimento da Bplay, a sua plataforma de jogos online. Se você quiser conhecer, acesse o QR Code que está na tela e conheça a mais nova parceira do Coxanautas. Você que é maior de 18 anos pode acessar à vontade. E, sempre lembrando, jogue com responsabilidade. Seja bem-vindo ao pré-jogo do Coxanautas. Fala, torcedor Coxa Branca, vai começar mais uma Série B pro Curitiba. Vai começar aquele nosso martírio, a nossa torcida, a nossa esperança que o Curitiba possa fazer uma boa Série B, conseguir o seu acesso para a Série A e voltar para a elite do futebol brasileiro. Tudo bem, né? Esse time que nos deram para torcer, como diz o Sérgio Brandão, até agora não empolga ninguém. Pelo contrário, ele só traz desconfiança ao torcedor alviverde. As opiniões são muito diversas. Alguns dizem que esse time vai brigar para não cair, outros dizem que esse time é de meio de tabela, mas alguns otimistas como eu, esperançosos eu diria, dizem que esse time vai brigar pelo acesso. Tudo bem, a gente sabe que esse time precisa ser reforçado. O Curitiba tem carências, o Curitiba precisa de jogadores para que o torcedor tenha confiança que esse time vai subir. Mas, começo de Série B, a esperança se renova. Sábado, a gente vai estar no Couto Pereira, todos os caminhos levam ao Alto da Glória para esse início contra o Vila Nova. E agora chegou a hora de tomar um AB Café. Nossa máquina de café está aqui, de qualidade, aqui no Coxanautas, e você é convidado a conhecer mais também sobre a AB Café. Curitiba trouxe 5 jogadores para o início da Série B. Lembrando que a janela dos estaduais ela fecha no dia 11 de abril. Depois, somente na reabertura da segunda janela, lá no final de julho. Tudo bem, Curitiba pode até contratar nesse meio tempo jogadores livres, mas aí é mais difícil achar boas opções no mercado. Foram contratados o lateral direito Alex Silva, que disputou o Paulistão pela Portuguesa, jogou 7 jogos, foi reserva até o final da competição. O lateral esquerdo Zeca, um dos jogadores que conquistou o acesso ano passado com o Mirassol, lembrando que o Alex Silva também, que foi dispensado do Mirassol nessa temporada e estava sem clube. O volante o Alisson, que estava no Atlético, já jogou pelo Cruzeiro, pelo Atlético Mineiro. O meia Carlos de Pena, que estava no Bahia até o final do ano passado e é tido pelo Bruno D'Ancona como uma grande contratação do Curitiba para essa temporada. E o atacante Nicolas Careca, que estava no futebol coreano. Por enquanto, foram apenas 5 contratações que o Curitiba fez para o início da Série B. E obrigado por acompanhar até aqui o nosso pré-jogo. Eu peço que você deixe o seu comentário e o seu like nesse vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal do Coxanautas, se inscreva agora para não perder nenhum vídeo que a gente sempre leva aí para você e nem as nossas lives. E se você quer saber tudo sobre a Série B, acesse o material especial que o Coxanautas preparou para você. O Especial Série B. Você pode conferir em matéria escrita no site Coxanautas e também na live que foi realizada na última quinta-feira e que você encontra no YouTube. E os relacionados da equipe do Curitiba para esse jogo são os goleiros Benassi, Gabriel Leite e Pedro Rangel. Na zaga, Bruno Melo, Guilherme Aquino, Maicon e Thiago Kozer. Nas laterais, Alex Silva, Felipe Guimarães, Matias Fráquia e Zeca. No meio-campo, Carlos de Pena, Felipe Machado, Giovani, Josué, Sebastião Gomes, Vini Paulista e Wallison. E na frente, De La Torre, Gustavo Coutinho, Lucas Ronier, Nicolas Careca e Juan Assis. Curitiba deverá ter várias novidades para esse jogo contra o Vila Nova. A começar pelo gol. A tendência é que Pedro Rangel seja substituto de Pedro Morisco, que quebrou a mão no jogo contra o Maringá e deve perder as primeiras partidas
da Série B. As laterais também devem ter novidades. Na direita, Alex Silva, e na esquerda, Zeca. O Zeca que substitui o João Almeida, que está machucado e sofreu a lesão no jogo contra o Santos. O miolo de zaga deve conter Maicon pela direita e pela esquerda o retorno de Bruno Melo, plenamente recuperado, lembrando que ele sofreu uma lesão na clavícula lá no Atletiba. O meio-campo deve ter as presenças de Felipe Machado como primeiro volante, Sebastião Gomes e Josué na armação. E no ataque, Lucas Ronier pela direita, De La Torre no meio e a ponta esquerda sendo ocupada por Nicolas Careca. Isso porque Depena, que ainda está longe do ritmo de jogo ideal, deve ficar apenas como opção no banco de reservas. E nem todo mundo está otimista, então eu já falo para você, tira as crianças da sala que agora vem a opinião do Sérgio Brandão. Será que ele está otimista para esse início de Série B? Desde a desclassificação para o Maringá no Campeonato Paranaense, muita coisa aconteceu no Alto da Glória, no CT da Graciosa. Muita gente saiu, muita gente nova chegou. Até descobrimos que o Bruno D'Ancona é real e não virtual. Olha, por mais ajustes que o Mozart tenha conseguido alcançar nesse período de quase um mês aí de treinamento, é muito difícil acreditar que o Curitiba nos dê finalmente uma trégua e seja, a partir de agora, um time mais afinado e finalmente jogue um futebol convincente nesta Série B. Para mim, a obsessão de D'Ancona em subir para a Série A continua sendo virtual, com Alex Silva, Zeca, Nicolas Careca, o Zeca até é o melhorzinho deles. Ou melhora tecnicamente esse time, ou segue o martírio. Eu volto para o Couto Pereira só quando isso acontecer. E o João traz para a gente as informações do adversário, como é que o Vila Nova vem para enfrentar o Curitiba no Couto Pereira nesse sábado. Fala Marcelo e amigos. Vila Nova vem empolgado pelo título goiano, fazia 20 anos que não ganhava e ganhou em cima do Anápolis, né? Uma vitória por 3-0, havia perdido a primeira por 2-0. Ganhou de 3-0 lá no Serra Dourada, fez a virada, uma Serra Dourada lotado, a torcida foi em peso, quase 40 mil pessoas. E pretendem esse ano fazer uma campanha consistente, como tem sido nos anos anteriores, sempre beliscando ali, que sempre beliscou o acesso, mas não chegou, tanto em 24 como em 23. Esse ano eles querem chegar. Para isso, a diretoria acha que precisa reforçar o elenco, porque o time que foi campeão goiano precisa de alguns reforços. E está atrás. Já chegaram, por exemplo, o zagueiro Everton, que veio do Cruzeiro, o goleiro Gabriel Nogueira, que veio do Capivariano, time da Série A2 do Paulista, o atacante Juan Ribeiro, que veio do Palmeiras. Tem alguns jogadores conhecidos lá no Vila Nova, conhecidos da torcida Coxa Branca, como o próprio Arilson, o Igor Inocêncio, que é um lateral, tem sido reserva, e Guilherme Parede, que foi contratado nos últimos dias, aí, porém só vai poder estrear em junho, porque está se recuperando de uma cirurgia. O técnico Rafael Lacerda possivelmente pode mandar a campo a seguinte formação contra o Curitiba nesse sábado: o goleiro House, na lateral direita Elias, lateral esquerda William Formiga, a defesa com Bernardo Chapo e Thiago Panhussá, um quadrado no meio de campo com João Vieira, Igor Henrique, Jean Mota e Diego Torres, e lá na frente Júnior Todinho e Bruno Mendes, ou pode entrar também ali no lugar do Bruno o Gabriel Póveda, né? Rafael Lacerda costuma montar as suas equipes num 4-4-2. E qual que é o teu palpite para esse jogo de estreia? Eu já postei lá no bolão do Coxanautas, que inclusive já começou. Você já pode entrar no site e fazer suas apostas também. No final do ano, os 3 primeiros lugares ganham prêmios. E eu apostei lá 2-0 para o Curitiba nessa estreia. Eu acho que o Curitiba vai finalmente fazer uma boa estreia. E ao contrário do que aconteceu ano passado, a gente vai entrar nesse G4 para não sair mais. Mas aí, o que o resto da equipe Coxanautas pensa sobre essa partida? Veja os palpites da galera aqui na tela. Meu palpite para Curitiba e Vila Nova, esse sábado no Couto Pereira,
É 2-0 para o Curitiba. Um bom início aí da Série B. Oremos. É isso aí, gente. Obrigado por terem acompanhado o nosso pré-jogo até agora. A gente fica aí na fé de que o Curitiba possa fazer uma boa Série B. E depois do jogo, às 19 horas, estaremos juntos na live de pós-jogo do Coxanautas e você é o nosso convidado especial para comentar tudo o que aconteceu nesse jogo. Seja na vitória, que é o que a gente mais espera, ou não. E aí, no caso do Curitiba não trazer vitória, pode esperar que a torcida vai continuar fazendo protestos, pressionando a Tricorp, porque os resultados são urgentes para o Verdão, que já está se acostumando a ser um time de Série B, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Mas a gente acredita que pode ser diferente. Vamos vencer essa partida e fazer uma Série B um pouco mais tranquila, né? O que você acha? Obrigado. Acompanhe lá no site Coxanautas todas as informações, notícias do Curitiba em tempo real e a gente se vê na próxima live. Grande abraço, Deus te abençoe e dá-lhe coxa!